Olá, sejam bem-vindos a mais um Conexão Mara, gente que fala com gente. Meu nome é Álvaro de Oliveira e eu venho falando da campanha Escolha Calma. Na campanha Escolha Calma a gente tem 12 valores humanos e nesse mês de junho o valor que a gente está falando é sobre paciência, falando, refletindo e buscando colocar ele em prática. Eu comecei o vídeo com a música do Lenine, que leva esse nome, Paciência. Mais para frente eu quero refletir um pouquinho sobre ela e sobre essas palavras tão simples, mas tão profundas que ele traz na letra dessa canção. Paciência é um tema de uma amplitude muito grande e ele poderia ser levado a um workshop de 2, 3 horas, uma roda de conversa, talvez até num retiro, mas o nosso tempo aqui é curto, então eu quero trazer uma reflexão pegando dois viés, pegando duas linhas de raciocínio diferentes, mas que de alguma maneira elas acabam se encaixando. De como a gente lida com a paciência no nosso dia a dia, com a gente e com as cenas da vida. Então eu queria trazer uma reflexão primeira sobre como você lida com a paciência no tempo atual. Quando eu falo tempo atual, é no aqui, no agora, no que estiver te acontecendo no momento presente. Quando você é pego de surpresa, algo inesperado acontece e como que você lida com essa cena. Mas, poxa, o que isso tem a ver com paciência? Tudo. Quando você está internamente tranquilo, isso te leva ao estado de paciência, o que te traz mais discernimento para lidar com o inesperado, para lidar com uma cena adversa. Ou você prefere ser levado pela situação. Você, quando acontece algo que não estava programado, mas que você tem que lidar com aquilo. Quando você tem que se reprogramar, como que você faz? E quando sempre que a gente se permite a entrar na cena numa situação que não era esperada, o que nos leva? A irritabilidade, nos leva à ansiedade, e a gente sabe os efeitos que isso traz para a nossa mente, para o nosso emocional e até para o nosso corpo físico. Então, trabalhar a paciência é um presente que a gente nos dá. A gente ser mais paciente é algo que nos traz discernimento. Quando a gente está nesse estado de paciência, a gente consegue ressignificar em tempo real algo que esteja acontecendo. E quando isso é necessário. Numa cena, numa situação que de repente não estava programada para acontecer, mas acontece. Recentemente, eu estava viajando a trabalho e de manhã, quando eu fui sair do hotel, o carro não pegou. Então liguei para o seguro, vi que era problema de bateria, falei, já vi que estava na hora de trocar a bateria, né? E enfim, veio a pessoa, só que o que costuma acontecer em meia hora, eles dão de meia hora a 2 horas, mas normalmente esse tipo de serviço acontece em meia hora. Levou quase 2 horas, pessoa que chegou era totalmente inexperiente, e o que um serviço que ele faria em 10, 15 minutos ele levou 45. E ele não queria ajuda, e enfim, foram quase 3 horas, eu tive que me reprogramar por conta daquilo. E confesso que naquele momento eu estava muito tranquilo e dei um passo atrás e falei, bom, não tenho o que fazer. Então, por que eu estou trazendo essa reflexão? Não é o dos 12 valores, confesso para vocês que é o valor que eu mais me trabalho e busco me trabalhar, que eu sei que é o que mais me pega, é a paciência. Mas eu sei o quanto que eu me beneficio quando eu sou consciente, quando eu consigo ser paciente diante de uma situação adversa. Como a cena se desenrola de uma maneira totalmente diferente. Hoje, se vocês observarem nas grandes empresas, no mercado de uma maneira geral, as soft skills estão em alta. E o que é a soft skills? São a maneira como a gente lida com o outro. Né? Dentro de uma organização, dentro da sua escola, da sua universidade, dentro da empresa, dentro da família. Então, isso é soft skill. E paciência está dentro desse universo. Então, o quanto essa habilidade vai te favorecer, o você com você. O outro aspecto que eu queria trazer é quando a gente cria os nossos projetos de médio ou longo prazo.
E a gente cria dentro dos nossos projetos, a gente sabe que existe um tempo de maturação para ele acontecer, mas de repente a gente começa a querer que ele aconteça antes. De repente a gente, poxa, mas o negócio não acontece. Conscientemente lá atrás a gente sabia que levaria um tempo, mas no meio do caminho de repente a gente quer apressar as coisas. E aí a gente gera expectativas. A gente cria as expectativas por nossa conta. Mas se a gente souber observar como que a gente lida com o tempo, a gente poderia fazer isso de uma maneira diferente. E isso quando eu estou falando do tempo, do nosso e do outro, porque muitas vezes num projeto, numa situação, a gente está envolvendo outras pessoas. Será que a gente respeita o tempo do outro? Será que a gente respeita o nosso próprio tempo? Na Grécia Antiga tinham dois deuses, o Cronos e o Kairos. Cronos era o deus do relógio, do tempo real. E Kairos era aquele do tempo subjetivo, aquele tempo que você traz de dentro de você, da sabedoria. E aí eu sempre me questiono nisso, poxa, eu quero ser o Kairos ou quero ser o Cronos? Não, eu quero ser o Cronos, buscar essa sabedoria de como lidar com o tempo. Isso com certeza vai nos ajudar a lidar com a paciência com muito mais sabedoria, com muito mais tranquilidade. Se a gente observar na natureza, como ela sabe quanto que ela pode nos ensinar com relação à paciência. Se a gente pegar uma semente e plantar, entre o plantio da semente e a colheita do fruto, existe um tempo, existe um processo para que isso aconteça. É muito lindo a gente ver uma árvore com o fruto ali, mas se a gente parar e observar quanto tempo levou isso para acontecer, e se a gente conseguir trazer isso para a nossa vida, se a gente pegar um outro exemplo da lagarta e da borboleta. A lagarta, ela tem um processo para ficar dentro do casulo, para que ela possa, depois de um tempo, voar e virar borboleta. E se a gente for lá e abrir o casulo dela, a gente vai interromper esse processo. E o que precisa aí? Paciência. Se a gente trocar a palavra apressar pela palavra apreciar, a gente vai passar a apreciar o processo, em vez de querer apressar ele. A gente vai curtir aquilo durante o acontecimento, até que se chegue lá. E talvez quando chegar lá não seja exatamente aquilo que a gente estava querendo, ou da forma como a gente estava querendo. E aí a gente traz uma aceitação, uma gratidão muito melhor, porque a gente vai se adaptando conforme o tempo vai se desenrolando. Então trazer a paciência é algo assim de uma sabedoria profunda. A gente saber lidar com a paciência no nosso dia a dia é algo que só a gente ganha e ganha quem estiver ao nosso redor. Quando uma pessoa tiver um estresse tão grande, extremo, e você estiver próximo e você estiver paciente, você vai conseguir trazê-la para o teu nível de vibração e não entrar no nível dela. Para fechar, e pegando a reflexão em cima da música do Lenine, que a gente começou esse vídeo, tem duas frases que eu adoro nessa música, que uma é será que é tempo que nos falta para perceber? Será que temos esse tempo a perder? Como se a gente parar, refletir, analisar fosse perder tempo. E como a gente vive num momento histórico tão acelerado, né? A importância desse parar. E o outro é o mundo vai girando cada vez mais veloz, o que a gente espera do mundo e o que o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Então, se a gente espera do mundo que tenha paciência de nós, nós com certeza deveríamos ter um pouco mais de paciência com relação ao mundo. E o mundo são as pessoas à nossa volta, as cenas da vida. Gratidão pela companhia de vocês. O mês que vem eu vou estar trazendo um tema mais profundo, que talvez um dos mais profundos do Escolha Calma, que é o perdão. E eu espero poder desfrutar da companhia de vocês. Um beijo carinhoso e até lá.